Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Costa, professor e coordenador do Poliedro, unidades de São Paulo e São José dos Campos, e estou aqui representando a equipe de professores do Poliedro para falar um pouco com vocês sobre a prova da segunda fase da Unesp 2015. Posso dizer que foi uma prova muito tranquila, uma prova de nível médio de dificuldade, em geral, questões com enunciados claros, enunciados diretos, que não geraram nenhuma ambiguidade no vestibulando. É o padrão que a VUNESP vem adotando nos últimos anos, não houve nenhuma surpresa com relação ao modelo da prova, ao formato da prova. Fazendo uma análise um pouquinho mais detalhada sobre os 2 dias de prova, começando pelo primeiro dia, tivemos a prova de Ciências da Natureza, questões de Biologia, Física e Química. Na prova de Biologia, tivemos uma questão de genética, certo? Que envolvia conceito de probabilidade condicional, um pouquinho complicada. Uma questão envolvendo embriologia, que também exigia bastante raciocínio do candidato. Na prova de Física, uma questão de mecânica, certo? Uma questão de eletromagnetismo e uma questão de ótica, com certeza com conteúdos clássicos. O vestibulando não encontrou dificuldade em fazer a execução dessa questão. E na prova de Química, um pouco diferente do que apareceu na primeira fase, na segunda fase tivemos todas as questões, as 3 questões de Química focadas em Físico-Química. Uma questão de cinética química, uma questão de pilha de Daniell e uma questão envolvendo o estudo das soluções. São conteúdos extremamente importantes da Química, então a prova se tornou um pouco previsível. Previsível não significa que a prova teve uma qualidade ruim. A qualidade da prova foi muito boa, como eu comentei, as questões sempre com enunciado claro, com contas tranquilas, que privilegiaram o candidato que se preparou, que com certeza olhou as provas dos anos anteriores e entendeu o modelo que a Unesp vem adotando nos últimos anos. E passando para a prova de matemática, essa sim com um nível de dificuldade um pouquinho mais elevado. A primeira questão de geometria, uma questão tranquila, uma questão com conceito simples, mas já as outras 2 questões um pouco mais elaboradas, uma questão que envolvia a progressão geométrica de infinitos termos, e uma questão de probabilidade um pouquinho mais trabalhosa. Então a prova de matemática apresentou um nível sim um pouquinho acima do normal da prova. E a prova, as questões de ciências humanas seguiram a mesma tendência de trazer textos clássicos de grandes autores de filosofia e sociologia, fazendo uma justaposição com o dia a dia, com textos, com charges, com coisas do cotidiano. E o candidato precisava analisar, trazer o conteúdo de filosofia e sociologia para poder fazer a sua crítica, fazer a composição, a redação da sua resposta. Foram boas questões tranquilas também. Em geografia, chamo a atenção para uma questão que envolvia a Crimeia. Essa questão exigia um pouquinho mais do candidato, ele precisava ter um traquejo maior com o conhecimento de geografia. As questões de história seguiram exatamente o mesmo modelo dos anos anteriores, sem apresentar nenhuma dificuldade aí para o candidato. Passando para o nosso segundo dia, a prova de linguagens e códigos também foi uma prova bastante previsível, uma prova que envolveu gramática, balanceou bem gramática aplicada ao texto e a própria interpretação de texto. Tivemos questões de literatura, conforme o esperado, e a prova de língua inglesa também se manifestou de forma a cobrar do aluno a interpretação, a compreensão de texto, questões que envolviam essa compreensão. E falando um pouquinho sobre o tema de redação, foi um tema que veio justamente ao encontro de algo que vem sendo discutido fortemente nos últimos meses, que é a questão da intolerância, a questão do discurso do ódio, do preconceito, mas de maneira específica. A redação trabalhou a questão da escravidão e do preconceito com os negros no Brasil. Com certeza o candidato teve uma boa coletânea e trouxe conhecimentos, trouxe informações que conseguiram fazer com que ele tivesse um conteúdo interessante para apresentar na redação e conseguisse articular muito bem o seu texto.
Então, o saldo é muito positivo dessa prova de segunda fase da Unesp. Com certeza, os vestibulandos mais bem preparados vão ser selecionados com essa prova da VUNESP, que foi irretocável. Uma prova que seguiu o modelo dos anos anteriores, né, o que mostra, de novo, a importância de o candidato se preparar vendo prova dos anos anteriores. Ele precisa sempre analisar, olhar os últimos 3, 4, 5 anos de provas para entender o modelo de prova e aí sim conseguir executar aquilo que ele se preparou para fazer o ano inteiro. Então, parabéns à banca da Unesp e espero que todos os vestibulandos tenham feito um excelente vestibular e aguardem um resultado positivo. Obrigado!